seus lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que ficou em aberto da parte 4 de La Casa de Papel. Mais cedo eu trouxe uma teoria sobre a Sierra, sobre o futuro dela, que eu queria dar uma atenção maior, principalmente porque veio aí com o final da série, justamente porque ela deixou um final aberto, mas também deixou muitas pontas soltas, e a gente vai discutir todas elas aqui, do que eu acredito que possa acontecer na parte 5 de La Casa de Papel. Então olha, se não perder nada sobre as novidades dos filmes e da série, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades aqui para vocês, e a gente tá fazendo muitos vídeos de La Casa de Papel aqui. A gente sabe que a Sierra pode mudar de lado em La Casa de Papel, mas outra pessoa que mudou de lado forçadamente foi o Gandia, e por isso a gente vai discutir qual que é o futuro do Gandia, porque assim, a gente viu que ele era um cara que era chefe de segurança do governador do Banco da Espanha, e ele parece ter um treinamento de elite, tanto que ele vem como algo grande aí pro grande vilão dessa parte 4 de La Casa de Papel, e com isso ele também ganhou ali a confiança da polícia. Ele se comunicou com eles e acabou trabalhando junto com eles lá de dentro, o que causou a grande perda dessa temporada, que eu não superei até agora, acredito que vocês também não, mas ao mesmo tempo a gente viu ali no final da temporada que eles utilizaram o Gandia, que de fato, como o Friendzone falou, eles fizeram um truque, ou seja, a polícia sabe que ele foi corrompido, que eles não podem confiar mais em qualquer ligação que o Gandia faça, mesmo que ele peça para sair de novo de lá, verdadeiramente falando, eles vão achar que é um outro truque, ou seja, o Gandia ele não tem muito mais serventia. Aí a gente sabe que os assaltantes estão bem bravos com a situação do que aconteceu ali com a Nairobi. Eles nem queriam que ele estivesse vivo realmente, mas como a gente vê em certo momento da parte 4, eles falam que eles não derrubam soldados, eles não matam. Só que assim, eles perderam a Nairobi e foi uma grande perda, e mesmo que eles não façam isso, a gente sabe que existe pelo menos uma pessoa que daria esse passo à frente, o Palermo, até porque ele tá se sentindo culpado, ele tem culpa realmente no cartório por tudo que aconteceu, e talvez ele matar o Gandia seja meio que a redenção dele e facilite com que o grupo acabe perdoando pelo que ele fez. E falando em homens problemáticos, outro homem que deu o que falar nessa temporada foi o Arthurito. Será que ele vai pagar pelo que ele fez? Porque a gente viu ali no final da parte 4 que a Manila chegou meio que a dar uma voz de prisão a ele. E no final das contas, ele acaba sendo algo muito pior do que o que ele condena ali. Ou seja, ele é uma pessoa criminosa, mas é muito importante que a gente ressalte uma fala dele também, porque em certo momento ele chega a falar que o governador é corrupto, que ele trabalha para o sistema. E aí eu fiquei pensando se isso na realidade não seria um prelúdio para o que vai acontecer, ou seja, todos acabam ficando do lado dos assaltantes. Mas ainda assim a gente quer justiça pelo que ele fez. E falando na Manila, ela foi uma grande surpresa, tanto por uma questão da representatividade, quanto dessa revelação final de que ela de fato era uma assaltante, que ela estava infiltrada ali nos reféns. Então eu realmente acredito que no futuro da série ela pode crescer bastante. Eu não sei se ela acabaria ficando com algo ali na fundição de ouro, até porque a informação que a gente tem dela é que ela é prima do Denver e que ela participava de todos os assaltos com ele, ou seja, ela é uma assaltante, então talvez ela fique ali meio que na força-tarefa mesmo, ou ela simplesmente fique ali com os reféns, já que ela tava naquela função, e ajude aquele menino que claramente não era um bom vigia daqueles reféns. E é interessante porque talvez a gente veja a justiça do Arthurito de uma forma diferente, porque a gente vê no início da parte 3 que ele é um cara que trabalha em um programa de TV justamente denunciando os assaltos, os crimes, então é bem capaz dela acabar usando os reféns ali para fazer meio que o júri popular do próprio Arthurito. Então ele teoricamente vai sentir na pele o que ele mesmo faz. A gente sabe que a perda da Nairobi foi grande, mas eu realmente acredito que existe uma possibilidade da gente rever a atriz na sua personagem, mas em forma de flashback, porque como a gente viu, essa temporada trouxe flashback tanto do primeiro assalto quanto do segundo assalto, e foi momentos em que a Nairobi participou bastante. Então, já que a série utiliza desse recurso narrativo, é bem capaz da gente ter alguma surpresa aí com a Nairobi. Pode ser que ela tenha algum envolvimento a mais, algum plano dela que a gente não sabe, que nem eu falei na minha crítica com spoilers. É muito interessante que La Casa de Papel trabalha com esse recurso de conseguir trazer histórias que a gente nem imaginava e ainda assim surpreender a gente. Então pode ser que eles tragam alguma dessas histórias do passado com relação a Nairobi e a gente volte a ver a
personagem, mas, gente, tá morta. Eu não gosto nem de lembrar. E falando no flashback e nas mulheres de La Casa de Papel, eu não esqueci da Tatiana, até porque eu tenho uma teoria que eu contei em julho de 2019, no final da parte 3 de La Casa de Papel, que eu realmente acreditava que a Tatiana era a chave do plano. Nada com relação dela ser uma irmã perdida ou ser a Inspetora Sierra, eu realmente não acredito nisso, mas eu realmente acredito que ela tenha um grande envolvimento com o plano, ou seja, aquela teoria ainda é válida, eu vou deixar o link na descrição para quem não conhece essa teoria, mas com essa parte 4 houve algumas complementações que eu vou acreditando cada vez mais que ela pode acontecer. Primeiro, que essa temporada trouxe mais vislumbres dessa relação do Berlim com a Tatiana, tanto a questão do casamento deles ou aquela cena que ele fala que iria jantar com a Tatiana, e a gente sabe que La Casa de Papel gosta de introduzir novos personagens aí ao longo das temporadas. A Manila foi algo que foi trabalhado bem similar, a gente tinha essa refém misteriosa, a gente sabia que eles iriam utilizar em algum momento, e aqui foi revelado que ela era uma assaltante infiltrada. Então a Tatiana, eu realmente não acredito que eles estão trazendo ela só para trazer a história do Berlim ou só para ser um flashback. Eu realmente acho que ela tem um envolvimento no plano, e eu acho que ela vai ser revelada como Paris. Porque quando a Netflix divulgou os títulos dos episódios, existia o último episódio que era o Plano Paris. De fato, ele foi um plano do professor que a gente viu para ele retirar Lisboa dali, e eu acreditava que poderia ser algo relacionado a Tatiana, até porque em entrevista aqui no canal o Pedro Alonso falou que a gente teria sim surpresas com relação a Tatiana. Mas é muito interessante a gente ver como o professor descreve a cidade quando ele vai contar sobre o Plano Paris. Ele fala que é uma cidade da liberdade e também do amor, e isso seria basicamente como o Berlim descreveu a Tatiana ao longo dessa temporada. É uma pessoa livre e é o amor da vida dele, a ponto dele se casar e também confiar toda essa questão do plano. Existe isso também, né? Ela sabe de todo o plano. E além disso, nos momentos que o professor conversa com Berlim sobre a Tatiana na parte 3, é justamente quando aparece o Neymar. E o Neymar é o jogador do Paris Saint-Germain. E a gente sabe que La Casa de Papel já trouxe outras referências de futebol. E como eu disse, eu realmente acho que a Tatiana ainda vai ter algum envolvimento aí com o plano e que ela pode vir aí com esse codinome Paris. O amor é algo presente em La Casa de Papel, a nossa novelinha de ação que a gente mais ama, mas aqui a gente viu uma quebra dos casais. Na parte 3 já tinha acontecido isso com a Tóquio e o Rio, eles já tinham se separado, e nessa parte 4 a gente viu a separação do Denver e da Estocolmo. Eu realmente acredito que eles vão retornar, principalmente depois daquele final, que ele pede desculpa, ele fala que ama ela, até porque, como eu falei na minha crítica, eu vejo que essa separação foi muito boa para os dois. A gente vê a Estocolmo individualmente como assaltante, ela se encontrando ali no grupo, nas funções dela com o grupo, e o Denver também, né, nessas questões das atitudes que a Estocolmo apontou nele, dele ser uma pessoa mais explosiva, dele ser imaturo, e também essa relação que ele teve com o Rio, até ele ver que a relação que a Estocolmo tinha com o Rio não era amoroso, como ele imaginava, e ele ter esse amadurecimento e esse entendimento, eu acho que faz com que sim, o personagem tenha uma crescente e que volte aí ter esse envolvimento entre os dois, até porque eles compartilham um filho. A gente sabe que o Denver considera o Cincinnati como filho dele, então eu realmente acho que esses casais podem voltar. Será que aí a gente veria o Rio e a Tóquio voltando? Nesse caso, eu realmente acho que é algo um pouco mais distante, até porque o Rio, ele tá super traumatizado. Eu acho que tem algumas questões que precisa ser trabalhada no personagem ainda. A Tóquio, ela tá em outra vibe também, então eu acho que os personagens realmente se distanciaram, mas assim, a gente sabe que não é impossível, né? A gente sabe que La Casa de Papel pode fazer um fanservice aí, porque as pessoas são bastante envolvidas com esses casais, mas se eu pudesse apostar na volta de um casal, seria com certeza no Denver e da Estocolmo. Além disso, eu não posso deixar de falar daquele final da Sierra. Eu realmente acredito que ela vá mudar de lado, e se você tá ligado na teoria mais cedo, você também sabe que eu falei que ela seria a grande catalisadora para fazer com que o governo fosse realmente corrompido, até porque a gente tem aqueles documentos lá na parte 3 que foram revelados que estavam dentro do Banco da Espanha. A gente viu que eles subiram
enviam esses documentos lá para o banco de dados dele e ela seria meio que uma testemunha para comprovar que aqueles documentos eram verdadeiros. Realmente a Espanha escondeu tudo aquilo, até porque a gente sabe que a polícia não é muito verdadeira, ela tem contado mentiras e quando ela foi apontada, ainda assim eles mentiram na cara da população. E a população é um grande catalisador disso também, porque a gente vê que eles já estão um pouco mais envolvidos com essa história, eles têm tido cada vez mais o apoio popular. A temporada tem trabalhado com isso desde o início, esse apoio popular, e cada vez tem se intensificado. Então eu realmente acredito que La Casa de Papel vai trabalhar com essa grande revolução e acabe se tornando um símbolo, assim como eles transformaram o símbolo de Dalí no grande símbolo da resistência. Mas deixa aí nos comentários, teve mais alguma coisa que ficou em aberto e eu não falei aqui? Você tem alguma teoria que você gostaria de compartilhar? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!